situação no Brasil em que há uma clara associação entre o judiciário e a mídia. E a mídia se tornou jurisdicional. Ela julga, condena, absolve, sem ter um juiz neutro de defesa, sem ter direito de defesa, afetando a democracia. É assim que eu estou vendo hoje o momento que nós estamos vivendo, senador Cristóvão. E por que eu digo isso? Porque nós tivemos, dessa semana passada para cá, inclusive no final de semana, algumas situações realmente questionáveis para um Estado democrático de direito e uma democracia como se pretende a brasileira. A primeira foi o fechamento do Instituto Lula, que aconteceu exatamente quando o presidente estava dando seu depoimento ao juiz Sérgio Moro na quarta-feira da semana passada. Um juiz aqui, de Brasília, sem ouvir o Ministério Público, decretou o fechamento do Instituto Lula, baseado, sabe em quê, senador Requião? Baseado em conversas que o Lula teria tido dentro do Instituto com o então senador Delcídio. Senador Delcídio, que foi senador aqui, líder, colega aí de vários senadores, que frequentou o Instituto Lula, conversava com o presidente, e esse procurador disse que no Instituto Lula servia-se essas conversas para levar ao crime, para se fazer crimes, que o presidente Lula e o senador Delcídio conversavam lá para efetivar crimes. E, por isso, ele fechou o Instituto Lula. Isso é de um autoritarismo, de uma arrogância, de uma sem fundamentação legal, que fere, que ofende o Estado Democrático de Direito. Ora, então, com as denúncias que nós temos aqui no Senado envolvendo senadores, teria, então, que o juiz de Brasília pediu o fechamento do Senado Federal? Talvez sim, não, senador Requião. O que Vossa Excelência acha disso? Deveria, talvez, pedir o fechamento do Senado Federal. Não tem senadores denunciados, não tem senadores em inquéritos, assim como na Câmara dos Deputados? Eu acho que, no andar da carruagem, eles pretendem chegar nisso. Aqui no Senado, afinal, já tivemos a presença do Lula, tivemos a presença do Delcídio. Eu, por exemplo, e o senador Cristóvão conversamos com o Delcídio algumas vezes aqui. Então, nós estamos envolvidos também numa situação que justifica o fechamento do Senado Federal. Agora, o trágico é que eu não vejo nenhuma reação do Judiciário e do Ministério Público a respeito disso. Isso está nos levando à famosa ditadura judicial, que é rigorosamente inaceitável. Por isso, a tal guerra da hermenêutica. O Ministério Público não pediu o fechamento, mas ele interpretou o pedido como se fosse para fechar. Exatamente, senador Requião, exatamente. E se nós não tivermos a consciência do que está por trás desses atos, quando chegarem a fechar o Congresso Nacional, senador Cristóvão, vai ser tarde demais para nós reagirmos. Porque é isso que está se construindo ao desconstruir a política, ao criminalizar a política e ao Estado Democrático de Direito não ser respeitado. É exatamente isso que está se fazendo. Aí talvez quando nós tivermos uma ditadura nesse país, como tivemos em 64, aí nós nos conscientizemos da necessidade de fazer um enfrentamento e lutar pela democracia. Pode ser que daí levemos mais 20 anos, mais tantas outras pessoas mortas, mais tantas outras organizações fechadas. Não há justificativa para esse fechamento do Instituto Lula.